mensagem boa, pai. Boa noite. Tá de noite. Não tá aparecendo, mas tá de noite. Palmeiras. Não tem mundial? Hã? Diz que palmeirense falando isso, eu sou palmeirense também. Enfim, assim, eu me chamo George e essa pessoa aqui se chama Washington, né, Washington? A galera já me conhece por aí. Desculpa aí, eu subestimei tua fama. Eu sei, pô, brincadeira. Então é o seguinte, a gente vai conversar aqui, uma conversa informal, sobre a questão, o que é o mundo dentro da perspectiva evangélica. Quando se fala, porque uma coisa é do mundo, tal coisa é do mundo, e quando geralmente se fala que algo é do mundo, geralmente não, isso é com embasamento dentro do que se conhece na Bíblia, né? Quando se usa esse termo algo do mundo, né? Está se dizendo que não é de Deus, se é do mundo, é do diabo, referências a isso, né? Claro que também tem diferentes contextos a respeito de mundo na Bíblia, né? Por exemplo, pode falar mundo com relação aos seres humanos, porque tem lá o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, né? Que diz lá, porque Deus amou o mundo, né? Sim. Então, no caso, o termo mundo aí se refere à humanidade, né? Tem outras passagens que falam, né, questão do mundo como no sentido natural, né, o mundo físico, mas aqui a gente está falando do mundo no termo, né, dentro da termologia do pecado, né? Sim. Então, o que é do mundo nesse sentido? O que você teria a dizer? Em posição até de reverência à sua fala. O que é do mundo? Pro cristão, Isso. Primeiro tu diz o que, dentro desse conceito, o que seria o mundo e o que é do mundo. no caso, pro cristão do mundo, dependendo assim eu acredito da mente, né? Tipo, porque o pentecostalismo, por exemplo, tem uma concepção, ele é como se cultivasse, por exemplo, uma espiritualidade bem contracultural, né? Pelo menos até um tempo atrás era assim. Então tudo era do mundo, brincar de bola era pecado, jogar peteca, isso é engraçado, velho, mas... Futebol era pecado? Futebol era pecado. Então, tipo assim, tudo aquilo, né, que as pessoas, por exemplo, diziam que era pecado, era do mundo, né? Era algo do mundo. Então, tipo, ouvir músicas mundanas e tal, tipo... Só não era pecado, por exemplo, assistir novela e ver Big Brother Brasil, né? Pois é isso que eu ia te perguntar. Por que algumas coisas entram dentro desse contexto, como do mundo, por exemplo, ouvir uma determinada música de um determinado artista que não é do segmento evangélico, como do mundo, né? E aí eu não posso ouvir uma música, por exemplo, do Legião Urbana, mas eu posso ver a novela das 8, onde tem cenas de, sei lá, cenas até inapropriadas para menores de 18 anos. Assim, a religião em si, né? Usando assim, tipo, fazendo uma análise assim, tipo, ela divide muito o ser humano, pô. É muito dualista, no caso, a religião é muito dualista, o cristianismo em si é muito dualista. Por exemplo, existe o céu, o inferno, né? Existe o pecado, existe a santidade. O bem, o mal, o Deus e o diabo. Isso, o bem e o mal, né? O diabo, o Deus. Então, assim, tipo, como ela divide muito isso, pra ela... Não existe um diálogo para um... Não, e pra ela, o homem bom, a pessoa boa, é aquela pessoa, por exemplo, que se priva, né, das coisas do mundo, por exemplo, é uma pessoa que ele muitas vezes faz tudo aquilo que, por exemplo, nós fizemos durante a nossa infância, né? Era pecado assistir televisão, entende? Então, tipo assim, o homem bom é aquele que se separa dessas coisas, é aquele cara da oração, é aquele cara da palavra. Mas esse cara, pro cristão, no caso, esse é o homem bom, no caso, né? Mas eu te pergunto, até que ponto é o homem natural e até que ponto é essa parte espiritual do mundo? Entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu sou separado, né? Então eu não sou do mundo, sou separado, né? Aí vem o termo santificado, né? Separado do mundo. E aí esse separado do mundo me coloca em que situação dentro do contexto social? Um indivíduo alienado da sociedade? Não, é separado de tudo aquilo que a moral cristã diz que tu não deve seguir, pô.
esse é o ponto. O que a moral cristã, por exemplo, diz que tu não deve seguir, diz que tu deve se separar. E isso explica o cristianismo, brother. As demais religiões, elas vão fazer isso em maior ou menor grau. Entende? Então, assim, pra gente entender o que é o bem e o mal no cristianismo, deve entender, por exemplo, como é que ele pensa o ser humano, né? No caso, tu tem, por exemplo, tem que reprimir os teus instintos, os teus impulsos mesmos, assim, mesmo. Por quê? Porque tu deve servir a Deus, tu não deve se render à carne. Ou seja, então, assim, se tu pensar